Eu sou a Amanda, né? Estão falando por aí dessa traição, desse caso que eu tive com o Thiago, que não foi um ano, foram 18 anos. Há 18 anos a gente tem um relacionamento com um hiato de tempo de 8 anos. E a gente chegou a se falar, só que o que acontece? Numa situação igual essa, a amante, muito prazer, ela é a crucificada. A mulher é a que é a linchada. A mulher é a que merece ter a cabeça raspada. É a mulher que fez por merecer, porque se meteu num caso de família, que quis destruir uma família. E não é bem assim que aconteceram as coisas. Em 2006, eu tinha um relacionamento de 5 anos e perto de eu me casar, eu terminei. E o Thiago, ele sempre foi uma pessoa da igreja local de Santos, que eu sempre gostei muito, uma pessoa que eu sempre admirei, uma pessoa que me fez muito bem, mas eu nunca tive sentimentos por ele de mulher, homem e mulher. Pelo contrário, ele sempre foi meu pastor e eu sempre admirei muito. Meu primeiro emprego, sempre foi tudo através dele. Meu primeiro emprego, para cantar na igreja, e eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, mas eu não pensei que essa admiração que eu tinha por ele fosse se transformar assim. Se ninguém nunca se apaixonou, se ninguém nunca gostou de alguém, respeito. No meu caso, na minha história, foi isso. Deixa eu abrir só uma exceção aqui para falar. A ideia disso aqui não é me mostrar. A ideia disso aqui não é eu pegar e me aparecer. É só eu pegar e contar a minha versão, porque são milhares de pessoas, até gente do Catar ligou aqui me xingando. Então, assim, eu preciso que me escutem, né? Mas, voltando, então eu nunca deixei de gostar da pessoa dele, da família dele. Fui no casamento dele, tá tudo certo. A nossa diferença é de 10 anos. Eu tenho 37 anos, ele tem 47. Então eu peguei e me relacionei eu tinha meu namorado, e em 2006, quando faltava alguns meses pra gente casar, a gente terminou. E quando a gente pegou e terminou, eu fiquei muito mal. Eu e esse meu noivo, né, meu namorado, eu fiquei muito mal. E o Thiago, ele era meu líder de jovens. E eu fui desabafar para ele. Só que esse foi meu erro. Hoje eu vejo que foi meu erro. Na internet você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você fica mais à vontade. E a gente começou a falar à noite, a gente começava a conversar à noite, a gente falava um com o outro, e eu desabafei, eu terminei, e passou a ser constante durante esse término. Eu me apeguei muito a ele nessa época. Eu tinha 19 anos, eu não era uma menor de idade. Nessas conversas a gente acabou conversando, né? A gente acabou se relacionando primeiro pela webcam, a gente começava a jogar joguinho, a gente foi se envolvendo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu me apeguei àquilo. Na igreja a gente não conversava, mas quando chegava à noite a gente conversava. Então, assim, foi criando uma amizade virtual, mesmo ele sendo meu pastor. Então, chegava aquele horário à noite, dava 10, 11 horas da noite, toda hora eu queria saber o que aconteceu com ele, como que foi o dia dele, mas a gente não falava de coisas pessoais. Ele falava, como é que você tá? Como pastor. Até que chegou uma hora que a gente começou a jogar joguinho, jogava dama. Isso lá em 2006. O que acontece? Aí eu fui me envolvendo. Ele, eu tenho certeza que não. Só que o que acontece? Chegou uma hora que, poxa, você conversando com um cara às 10 horas da noite, você é uma menina, você acabou de terminar o relacionamento. A gente começou a jogar a dama, aí vem aquela brincadeira, aí começou a brincadeira assim, te comi. Aí eu, te comi de novo. Aí a gente viu que começou a ficar uma conversinha mais caliente, na brincadeira. Aí ele pegou e perguntou pra mim, eu era virgem, eu tava 5 anos namorando, mas eu era virgem. Tive um relacionamento com meu ex-noivo que a gente era errado. E quando a gente começou a ver que começou a calorar, ele começou a pedir para ligar o webcam. Eu ligava o webcam, eu fazia vídeo para ele, se mostrando. Eu gostava daquilo, eu sabia que era errado, mas eu gostava daquilo. Se é a verdade que as pessoas querem ouvir, se a gente vai pegar e vai falar o que de fato acontece, essa é a verdade. Eu gostava, eu achava ele o máximo. Ele tinha aquela careca dele, era cabeludo, mas pra mim ele era o cara. Pra mim eu gostava de ver ele fazendo tudo que ele fazia. Era assim que eu via ele.
nessa que eu tinha terminado, como eu contei, eu vou salvar todas essas lives. Nessa que eu peguei e me envolvi com o Thiago, que eu tinha terminado esse meu outro relacionamento, a gente conversando pela internet, ele falou um dia pra mim: se eu for até você, isso era 4 horas da manhã, numa sexta-feira, em 2006, em agosto, você sairia comigo? E eu não pensei 2 vezes, eu falei: sim, eu quero sair com você, eu quero estar com você. E a gente saiu. A minha primeira frustração, não vou negar, eu falei isso pra ele, foi essa. A gente pegou, ele entrou no carro e ele perguntou pra mim, ele não me obrigou. Ele perguntou: você quer fazer isso mesmo? Então ali estima para consumar o adultério, não é isso? Eu falei: sim, eu quero. Então assim, eu não fui abusada, eu não fui enganada. Até ali eu entendi assim, eu quero ele. Aí eu peguei, saímos no carro, fiquei com ele, dentro do carro dele, numa rua atrás da minha, lá em Santos. Não teve beijo, não teve declaração, não teve amor, foi frio. Eu não sabia, foi assim. Só que depois daquilo, houve uma ligação entre eu e ele. E o Thiago falou assim pra mim: Amanda, depois que acabou, eu não posso falar pra ninguém isso que tá acontecendo, porque senão eu vou perder a minha família. Se a gente confessar, isso eu tô falando em 2006, e ele falou assim pra mim no carro, lá em 2006, pra quem tá falando que eu queria destruir a vida do Thiago, lá em 2006 não faltaram oportunidades. Não faltaram oportunidades. Aí eu peguei e falei: não, eu não vou falar pra ninguém. E o Thiago falou pra mim assim: Amanda, se você falar pra alguém que a gente tá saindo, eu vou negar até o fim, porque eu prefiro ir pro inferno do que perder a minha família. Ele foi muito claro pra mim. Só que eu não tinha intuito de fazer isso. Eu queria estar com ele, eu gostava dele. A moça tá falando aqui, é triste isso. Ninguém tá falando que é alegre. Eu só tô falando uma verdade. Vocês não querem ouvir a verdade? O que de fato aconteceu? Então, lá em 2006, quando eu tinha 19 anos, eu tenho 37, a gente pegou e saiu. Só que eu me senti muito... Eu não senti um peso. É porque eu acho que essa primeira vez não foi tão boa, não foi aquela coisa assim. Falei: gente, o que eu fiz? E o meu ex-noivo começou a me ligar. Ele começou a me ligar. E me procurar. E eu falei: eu não posso fazer isso, eu vou voltar com ele. E eu tava com o Thiago há 18. Se eu tivesse que fazer alguma coisa aí, eu teria feito lá atrás. Aí o que aconteceu? Ele falou pra mim: eu vou negar. E a gente saiu 6 vezes depois disso daí. E eu falei: gente, eu não posso fazer isso, porque eu não posso continuar isso daqui. Embora eu goste dele, eu tenho que voltar pro meu relacionamento. E aí eu voltei pro meu relacionamento. A gente saiu uma vez, ficou uma vez, e eu voltei pro meu relacionamento. E quando eu voltei pro relacionamento, eu falei: antes de eu voltar, eu vou falar a verdade pra ele, né? Depois que eu caí no carro, falei: olha, não dá mais pra gente ficar junto, porque não sei se vai dar pra gente ficar junto, porque eu não sou mais aquela mulher pura que você achava. Eu peguei e saí. Eu saí com outra pessoa. Ele falou: com ele quem? Aí eu falei: com o Thiago. Só que ele não acreditou quando eu confessei para ele. O grande problema do pessoal de igreja é que eles querem muito, muito, muito a verdade. Mas quando a verdade vem à tona, eles não estão prontos para ouvir. Não estão prontos para ouvir. E foi o que aconteceu com o meu noivo. Eu não falei com ninguém. Eu falei para ele: ó, você quer voltar, você quer ficar noivo comigo, mas eu caí com o Thiago. Ele não acreditou. Ele achou que eu estava mentindo. Então, até aí, eu fiz a coisa certa. Até aí, eu fiz o que todo mundo diz que tem que falar. Olha, quando você erra, você tem que confessar o seu pecado. Você tem que falar. Eu fiz. Ele não acreditou. Eu estava lá, eu me relacionei com um pastor, eu caí com ele. Quando eu fui falar pro meu noivo... A gente tinha terminado, meu noivo quis voltar comigo. Quando eu fui falar pro meu noivo, ele não acreditou. Mas ele falou: não, mas eu quero continuar com você, vamos casar. A gente já estava 5 anos junto, num relacionamento totalmente pecaminoso, só não tinha as vias de fato. Aí eu voltei com ele, só que eu não conseguia, mas já não era mais a mesma coisa. E aí o meu noivo, ele não acreditou. Ele falou: imagina, o Thiago jamais faria isso. O Thiago jamais é um pastor, ele jamais iria fazer isso, de estar pregando e saindo com outra pessoa. Mas vamos continuar juntos. Só que aí, nas outras vezes, o Thiago começou a me procurar. Eu voltei com meu noivo e ele voltou a me procurar e nós saímos mais... Eu vou falar 5 vezes, porque depois eu explico a sexta. 5 vezes. Nessas 5 vezes que nós pegamos e saímos,
Eu lembro que eu já estava querendo, não, eu tenho que parar com isso, não vai dar, mas eu estava muito envolvida com ele emocionalmente. Eu sou Amanda, né? Estão falando por aí dessa traição, desse caso que eu tive com o Thiago, que não foi um ano, foram 18 anos. Há 18 anos a gente tem um relacionamento com um hiato de tempo de 8 anos. E a gente chegou a se falar, só que o que acontece? Numa situação igual essa, a amante, muito prazer, ela é a crucificada. A mulher é a que é a linchada. A mulher é a que merece ter a cabeça raspada. É a mulher que fez por merecer, porque se meteu num caso de família, que quis destruir uma família. E não é bem assim que aconteceram as coisas. Em 2006, eu tinha um relacionamento de 5 anos e perto de eu me casar, eu terminei. E o Thiago, ele sempre foi uma pessoa da igreja local de Santos, que eu sempre gostei muito, uma pessoa que eu sempre admirei, uma pessoa que me fez muito bem, mas eu nunca tive sentimentos por ele de mulher, homem e mulher. Pelo contrário, ele sempre foi meu pastor e eu sempre admirei muito. Meu primeiro emprego, sempre foi tudo através dele. Meu primeiro emprego, para cantar na igreja, e eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, mas eu não pensei que essa admiração que eu tinha por ele fosse se transformar assim. Se ninguém nunca se apaixonou, se ninguém nunca gostou de alguém, respeito. No meu caso, na minha história, foi isso. Deixa eu abrir só uma exceção aqui para falar. A ideia disso aqui não é me mostrar. A ideia disso aqui não é eu pegar e me aparecer. É só eu pegar e contar a minha versão, porque são milhares de pessoas, até gente do Catar ligou aqui me xingando. Então, assim, eu preciso que me escutem, né? Mas, voltando, então eu nunca deixei de gostar da pessoa dele, da família dele. Fui no casamento dele, tá tudo certo. A nossa diferença é de 10 anos. Eu tenho 37 anos, ele tem 47. Então eu peguei e me relacionei eu tinha meu namorado, e em 2006, quando faltava alguns meses pra gente casar, a gente terminou. E quando a gente pegou e terminou, eu fiquei muito mal. Eu e esse meu noivo, né, meu namorado, eu fiquei muito mal. E o Thiago, ele era meu líder de jovens. E eu fui desabafar para ele. Só que esse foi meu erro. Hoje eu vejo que foi meu erro. A internet, na internet você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você fica mais à vontade. E a gente começou a falar à noite, a gente começava a conversar à noite. A gente falava um com o outro, e eu desabafei, eu terminei, e passou a ser constante durante esse término. Eu me apeguei muito a ele nessa época. Eu tinha 19 anos, eu não era uma menor de idade. Nessas conversas, a gente acabou conversando, né? A gente acabou se relacionando primeiro pela webcam, a gente começava a jogar joguinho. A gente foi se envolvendo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu me apeguei àquilo. Na igreja a gente não conversava, mas quando chegava à noite a gente conversava. Então, assim, foi criando uma amizade virtual, mesmo ele sendo meu pastor. Então, chegava aquele horário à noite, dava 10, 11 horas da noite, toda hora eu queria saber o que aconteceu com ele, como que foi o dia dele, mas a gente não falava de coisas pessoais. Ele falava, como é que você tá? Como pastor. Até que chegou uma hora que a gente começou a jogar joguinho, jogava dama. Isso lá em 2006. O que acontece? Aí eu fui me envolvendo. Ele, eu tenho certeza que não. Só que o que acontece? Chegou uma hora que, poxa, você conversando com um cara 10 horas da noite, você é uma menina, você acabou de terminar o relacionamento. A gente começou a jogar a dama, aí vem aquela brincadeira, aí começou uma brincadeira assim, te comi. Aí eu, te comi de novo. Aí a gente viu que começou a ficar uma conversinha mais caliente, na brincadeira. Aí ele pegou e perguntou pra mim, eu era virgem, eu tava 5 anos namorando, mas eu era virgem. Tive um relacionamento com meu ex-noivo que a gente era errado. E quando a gente começou a ver que começou a calorar,
Ele começou a pedir para ligar o webcam, eu ligava o webcam, eu fazia vídeo para ele, se mostrando. Eu gostava daquilo, eu sabia que era errado, mas eu gostava daquilo. Se é a verdade que as pessoas querem ouvir, se a gente vai pegar e vai falar o que de fato acontece, essa é a verdade. Eu gostava, eu achava ele o máximo. Ele tinha aquela careca dele, era cabeludo, mas pra mim ele era o cara. Pra mim eu gostava de ver ele fazendo tudo que ele fazia. Era assim que eu via ele. Nessa que eu tinha terminado, como eu contei, eu vou salvar todas essas lives. Nessa que eu peguei e me envolvi com o Thiago, que eu tinha terminado esse meu outro relacionamento, a gente conversando pela internet, ele falou um dia pra mim: se eu for até você, isso era 4 horas da manhã, numa sexta-feira, em 2006, em agosto, você sairia comigo? E eu não pensei 2 vezes, eu falei: sim, eu quero sair com você, eu quero estar com você. E a gente saiu. A minha primeira frustração, não vou negar, eu falei isso pra ele, foi essa. A gente pegou, ele entrou no carro e ele perguntou pra mim, ele não me obrigou. Ele perguntou: você quer fazer isso mesmo? Então ali estima para consumar o adultério, não é isso? Eu falei: sim, eu quero. Então assim, eu não fui abusada, eu não fui enganada. Até ali eu entendi assim, eu quero ele. Aí eu peguei, saímos no carro, fiquei com ele dentro do carro dele, numa rua atrás da minha, lá em Santos. Não teve beijo, não teve declaração, não teve amor, foi frio. Eu não sabia, foi assim. Só que depois daquilo, houve uma ligação entre eu e ele. E o Thiago falou assim pra mim: Amanda,